Beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar sobre essa fake news. Gente, se já não bastasse muita gente querendo atrapalhar o ambiente do Flamengo, o dia a dia do Flamengo, quando eu falo muita gente, é muita gente que torce para o rival, enfim, que quer ver o rival ser campeão e não o Flamengo. Se já não bastasse isso, a gente tem que ver também notícias saindo aqui do futebol carioca, vindo da imprensa carioca, dando conta de que Pedro e Felipe Luiz brigaram novamente. Gente, isso é uma fake news. Isso não procede, eu garanto para vocês. Eles não brigaram novamente, não tem clima ruim nos bastidores do Flamengo, muito pelo contrário, embora os resultados não tenham sido positivos nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, desempenho caído, mas o problema não é bastidor, o clima é maravilhoso no dia a dia do Flamengo, isso todo mundo relata, dirigente, comissão técnica, jogadores, pessoas que trabalham com jogadores do Flamengo, todo mundo fala isso. O clima não é ruim. Teve aquele episódio, de fato, com Felipe Luiz e Pedro, publicamente. Agora, dizer que nos últimos dias Pedro e Felipe Luiz se desentenderam novamente é mentira. Não procede, galera. Não procede. Então, se já não bastasse muita gente fora do Rio de Janeiro querendo, entre aspas, botar algo de ruim no dia a dia do Flamengo, gente, a imprensa carioca não pode cair nessa. Então, repito, não procede essa informação, tá? Aí você analisa, eu vi alguns vídeos de torcedores do Flamengo, porque ontem o Palmeiras ganhou do Juventude, já dizendo que o Palmeiras já vai ser campeão por conta da fase ruim que o Flamengo está passando, que não ganhou os últimos jogos. O verdadeiro torcedor do Flamengo, ele não desiste nunca. Eu penso dessa forma que, mesmo que tenha alguma, é, é, alguma coisa nos bastidores, vai ser que nem das outras vezes. A imprensa vai falar e os jogadores mesmos, eles vão se reunir e vão conseguir passar essa má fase. Há 2 ou 3 meses atrás, 2 meses atrás, vou colocar assim, a torcida do Palmeiras estava pedindo a cabeça de Abel Ferreira, mandando a diretoria demitir Abel Ferreira. E hoje o cara virou líder do Campeonato Brasileiro. Nós, como torcedores do Flamengo, aquele que torce realmente para o Flamengo, não pode, é, nesse momento ruim que o Flamengo está passando, querer fazer com que a diretoria venha demitir o técnico Felipe Luiz. Isso não existe. O técnico Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho, na minha opinião. Alguns torcedores podem até não achar, mas se você parar para analisar os últimos técnicos que passou pelo Flamengo, infelizmente não fizeram um trabalho digno do Flamengo. Mesmo sendo técnicos de nomes como o próprio Tite, que saiu da seleção e assumiu logo após a- a- o Flamengo, e não fez um bom trabalho, infelizmente. E hoje a gente está passando por uma fase ruim e a gente não pode jogar toda a culpa no Felipe Luiz. Existem alguns erros, existe, mas só que erros foram feitos para serem consertados. E eu tenho certeza que nos próximos jogos, Felipe Luiz vai consertar os erros que têm acontecido no Flamengo. Eu vou começar o vídeo já falando sobre o goleiro Agostinho Rossi, que ontem, sábado, recebeu no Ninho do Urubu a premiação que vem da CBF como melhor goleiro em setembro. Então, todos os meses a CBF faz ali a escolha dos melhores jogadores de cada posição e o Agostinho Rossi recebeu o prêmio por ser o melhor goleiro do mês de setembro. E ontem o troféu chegou lá no Ninho do Urubu para que o goleiro pudesse ser homenageado com esse prêmio. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre o Racing, que venceu neste final de semana, porém o Racing perdeu mais 2 jogadores por lesão, totalizando agora 4 jogadores com problemas físicos para o jogo contra o Flamengo. Mas logo depois do jogo, Bruno Zucchilini, jogador do Racing, que marcou 3 gols, feliz da vida porque tinha feito um hat-trick, ele colocou assim, ó: não vamos ser hipócrita, porque é claro
que a gente pensa na semifinal? O torneio mais importante da história do clube. É uma semifinal de Libertadores. Antes assistíamos pela televisão. Agora estamos aqui, representando um país e também uma grande instituição como o Racing. Vamos dar o nosso melhor, vamos dar a vida para trazer o troféu para Avejaneda. Não duvide disso, a torcida sabe disso, estamos tentando mostrar isso para eles. Temos muita gana. Tivemos altos e baixos nos jogos, mas a vontade dessa conquista e o coração desse grupo certamente farão o esforço necessário para que o Racing seja campeão. Vale lembrar que o único título, o Racing só tem um título de Libertadores, que foi em 1967. Então, se o torcedor rubro-negro está esperando um jogo entre Flamengo e Racing, um jogo mais cadenciado, um jogo mais... Não vai ser. Os caras estão já 67 para 2026, 77, 87, 97, 2007, 2017, 58 anos sem vencer uma Libertadores. Daqui a 2 anos faz 60 anos, né? Não, 58 anos. Daqui a 2027 faz 60 anos que eles não conquistam a Conmebol Libertadores. Então, por conta disso, e até a fala aqui do atacante, dá pra ver que os caras estão empolgados, que os caras estão querendo, que os caras vão chegar aqui no Maracanã semana que vem e vão vir com tudo. Por isso que é bom o técnico Felipe Luiz aproveitar esse tempo que o Flamengo está tendo para resetar a equipe. Eu falei sobre isso. Felipe Luiz precisa usar esse tempo e resetar o time, resetar a equipe. Para quê? Para quando voltar na quarta-feira contra o Botafogo, o Flamengo jogar bem. Domingo que vem contra o Palmeiras, jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa jogar bem. Então, voltar jogando bem esses próximos jogos. É como eu estava falando, né? Felipe Luiz ele precisa fazer com que esse time volte a jogar bem. Da mesma forma que Abel Ferreira conseguiu fazer o Palmeiras voltar a jogar bem como tem jogado. A gente não pode ser hipócrita e de dizer que o Palmeiras não é o adversário principal do Flamengo nesse momento e nos últimos anos. O técnico Felipe Luiz tem um elenco recheado de jogadores. Se um não estiver dando certo, tem que mudar mesmo, meu irmão. Tem que mudar. Não é que, porque Samuel Lino veio do Atlético de Madrid, que ele é o dono daquela posição, não. Felipe Luiz tem que verificar isso, o que está acontecendo, ver quem é que está bem, quem não está bem, e tirar do time. Da mesma forma que ele tirou Pedro na época que Pedro não estava bem, ele tem que tirar que seja Samuel Lino, que seja Jorginho ou Saul, ou qualquer outro jogador que não esteja bem, ele tem que sacar do time e botar quem esteja bem. É isso que ele tem que fazer. Até para poder continuar aí na briga do Campeonato Brasileiro e quem sabe passar do Racing na semifinal de Libertadores, porque é importante chegar a mais uma final. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o Bruno Henrique, que deve ter o seu julgamento marcado pelo pleno do STJD para o final do mês de outubro. Havia expectativa que ele fosse julgado agora no dia 10 de outubro, já que teve uma sessão do pleno no STJD, a sessão julgou 10 casos e não julgou o caso do Bruno Henrique. Vale lembrar que o Bruno Henrique foi punido em 12 jogos e uma multa de R$60 mil, e aí ele conseguiu um efeito suspensivo, está jogando sob efeito suspensivo. Agora depende do pleno novamente julgar o caso, e aí o pleno julgando o caso vai definir qual será a punição do Bruno Henrique. E aí depois disso até cabe recurso, mas é lá no CAIS, e aí vai ficar bem mais difícil e complicado. Então a expectativa é que diminua ainda mais essa pena e quem sabe até extingue essa punição por jogos e fique só uma punição por multa financeira. Vamos ver como é que vai ficar isso. Bom, Galera, é isso aí. São as notícias do domingo do Mengão. Quarta-feira tem jogo importante contra o Botafogo. O Flamengo não pode sonhar nem em empatar e nem perder esse jogo, porque se o Palmeiras ganhar, vai abrir 6 pontos, o que vai ficar mais complicado ainda, né? E
é uma rodada decisiva para o Flamengo. São duas rodadas que o Flamengo vai ter que ir para cima, porque é o jogo contra o Botafogo, que para não se distanciar do Palmeiras se o Palmeiras ganhar, e o jogo decisivo do domingo, que é contra o próprio Palmeiras, que é o jogo de 6 pontos. Porque se o Flamengo ganhar no domingo e se o Flamengo ganhar na quarta-feira, né, do Botafogo, iguala e volta novamente 0-0 para a gente ir em busca desse título brasileiro. Bom, galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário aí abaixo. Segue o nosso canal para fortalecer. Peço a vocês que fortaleçam o nosso canal, sigam o nosso canal se você está passando por aqui e deixe o seu comentário, porque o comentário também é muito importante para nós. Acione o sininho da notificação para todas as vezes que nós lançarmos o vídeo, você receber essa notificação. Muito obrigado, galera, e até a próxima.